hoje é dia de Os Contadores de História. Traz a chamada lá para nós. Os Contadores de Histórias. Oferecimento Cine Santa Rosa, Pedrinho Farmácias, Semacom, Fema e Sinduscom. Convidado de hoje é o advogado Aquiles Giovelli, que aceitou nosso convite para falar sobre o legado de Antônio Carlos, bom demarque, né? O legado musical de Luiz Carlos do Nascimento Borges. Haveria musicanto sem Borges? É uma boa pergunta para iniciarmos esse bate-papo com Aquiles Giovelli. Muito obrigado mesmo por ter vindo ao estúdio participar desse quadro. Bom dia. Bom dia, Madrinha, bom dia, ouvintes. Acho que pelo menos o nome não, né? Musicanto era uma marca do Luiz Carlos Borges, era dele. Ele, quando veio a Santa Rosa, ele deixou, além do trabalho dele, da arte, do próprio festival em si, ele deixou essa marca, esse nome, ele transferiu para Santa Rosa esse nome que era dele, era um nome patenteado dele, que era um festival, que era uma marca de um festival que ele pretendia realizar em São Borja, e de fato ele não teve muito apoio para fazer, não conseguiu fazer, né? Mas essa era a ideia. Depois, quando então vindo para Santa Rosa, ele trouxe também essa marca que ele legou para Santa Rosa. Muito bem, daí a gente também tem que introduzir esse assunto por uma nova abordagem. Ernie Friedrich, de saudosa memória, assumiu a prefeitura em 1983. Se elegeu em 82 para um mandato de 6 anos. Em que momento, em que circunstância e por que surgiu a ideia de um festival de música em Santa Rosa? Sim, eu preciso também retroceder no tempo. Naquela eleição eu era presidente do diretório municipal do PDS, então PDS hoje PP, mas eu hoje não tenho mais filiação partidária com ninguém. Naquela época eu fiz toda aquela eleição, e o que eu mais ouvia durante a campanha eram críticas ao trabalho da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo, né? Era uma secretaria só. E passada a eleição, o Ernie eleito, numa pequena conversa entre nós, assim, já traçando coisas do futuro, eu observei para ele que as críticas que eu ouvia era a essa Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo, que privilegiava o esporte, apenas o esporte. E eu até fiz uma provocação, eu disse: agora você extingue essa secretaria ou dá um novo rumo? E ele disse: não, extinguir não, é claro que eu sabia a resposta dele. Daí surgiu a ideia: o que fazer então? Uma das coisas, eu disse para ele, nós fazermos um festival, era a era dos festivais. E eu vinha já apaixonado por festivais, porque eu acompanhava as transmissões da Califórnia da Canção de Uruguaiana, um festival que nasceu em 1970, eu acredito. E o Luiz Carlos Borges, inclusive, tinha sido vencedor da Califórnia no ano de 1979 com Tropa de Osso, uma composição dele com letra de Humberto Zanata, um outro poeta, compositor de Santa Maria. Depois acabou sendo jurado aqui do Musicanto. Mas enfim, a grande música do Luiz Carlos Borges, 1979. Aí, numa outra ocasião, na casa do Arri Anzi, nós estávamos lá, o Arri gostava muito de fazer janta, churrasco e tal, e o Ernie estava junto. Nesse momento o assunto voltou de novo à baila. Aí o Ernie disse assim: mas para fazer o festival não é pouca coisa, não, é difícil, né? Aqui a gente não tinha experiência nenhuma. Aí o Arri disse assim: eu tenho o nome certo. É o Luiz Carlos Borges, que está morando em São Borja. O Harry tinha relação com já Borges. Tinha. Eu conhecia o Borges, mas não tinha amizade. O Borges já tinha estado em Santa Rosa com o Grupo Horizonte de Santa Maria, fez um show aqui numa ocasião, numa Fena Soja. E eu também já tinha alguma ligação com ele desde o tempo de São Luís Gonzaga, mas não era amigo próximo, né? Aí o Arri disse, era fim de ano, né? De 82. E o Arri disse assim: eu estou indo lá para Uruguaiana agora, justamente na Califórnia, mas ele ia por causa das rinhas de galo,
que tinha lá, programação na mesma época. E aí o Arre disse, se quiser, eu falo com o Borges. Aí ele falou com o Borges e o Borges ficou entusiasmado com a ideia. Aí ele marcou um dia em São Borja, na casa dele, para uma visita do Erni, e eu fui com ele, eu e o Erni fomos para lá. Procuramos o então prefeito que estava na época já efetivado, substituindo a Antônio Carlos Borges, o Antônio Aze. Aí, sem ninguém saber, na verdade, nós pedimos para ele um carro e ele nos colocou um carro à disposição com um motorista, e no dia marcado nós fomos em São Borja, passamos o dia com o Luiz Carlos Borges. Bom, como o Antônio Aze era prefeito, isso significa que essas medidas e ações foram antes de o Erni assumir. Antes de o Erni assumir, o Erni não tinha, ele só assumiu em janeiro. Essas conversas aconteceram, esse encontro aconteceu ainda em dezembro de 82. Né? O Erni eleito, mas ainda não tinha assumido. E aí foi jogo rápido pro Borges. Aí foi lá, passamos o dia lá com ele e depois ele veio para Santa Rosa. Ele veio de novo, o Arre fez um almoço na casa dele, ele veio aqui, passamos o dia, ele foi conhecer o centro cívico, que ele não conhecia, foi lá no parque. Aquela época se falava em festivais com acampamento, a cidade de Lona, e ele ficou entusiasmado com aquilo. E a partir daí, naquela ocasião, foi que o Erni daí formulou o convite para ele para vir para Santa Rosa, assumir a Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo, e foi o que aconteceu. Ele assumiu a secretaria quando? Junto com o Erni. Imediatamente em janeiro de 81. Em janeiro, o Erni assumiu e ele assumiu junto, né? E aí o Musicanto começou a tomar forma. Aí ele que deu, na verdade era assim, nós tínhamos a ideia de um festival, mas não tínhamos a ideia da dimensão. Essa dimensão foi o Borges que trouxe, com o acompanhamento que ele tinha na época do Aparício Silva Rilo, do Juarez Fonseca, da Zero Hora, do Sérgio Jacaré, um outro poeta aí que também estava morando em Porto Alegre, era companheiro, amigo dele da faculdade em Santa Maria. E o Patinete, outra figura muito importante em toda essa história, né? Aí ele deu essa dimensão sul-americana, e foi a grande dentro que ele deu, porque na verdade festivais tinham vários em realização no Rio Grande do Sul, mas era todos da mesma forma, música do Rio Grande do Sul, e ele deu essa dimensão toda, e não só no papel, no regulamento sul-americano, mas também assim, logo para shows, e mesmo trouxe com ele, logo a convite dele, veio morar em Santa Rosa o Raulito Barbosa, um dos mestres que há poucos dias faleceu morando em Paris. Ele morou aqui quase um ano e era hóspede do Dr. Bicudo. O Dr. Bicudo também precisa ser lembrado, isso faz parte dessa história. O Dr. Bicudo deu hospedagem e alimentação para ele sem nada cobrar durante um ano. O nosso doutor Elimar Bicudo fez isso e não é lembrado. Em geral não é lembrado. Eu também gostaria de aproveitar esse momento, já que a história, na verdade, ela se concretiza com detalhes. O Raulito veio morar em Santa Rosa e ele fez shows, já naquele primeiro ano ele fez show no Musicanto, mas ele também foi jurado do primeiro Musicanto. E existe uma questão muito interessante que ocorreu nessa ocasião. Na sala, depois de apresentado todas as músicas, na última noite, na sala do júri, presente apenas o Moacir Locatelli, daqui de Santa Rosa, e os jurados todos, eram 7 jurados, e houve um desentendimento entre o Telmo de Lima Freitas, que era também, além de músico, compositor, um grande compositor e músico, ele era também delegado da Polícia Federal, andava sempre armado, e o Adelar Bertucci, outro jurado. E no júri eles se desentenderam por causa o uso de instrumentos eletrônicos. Não podia usar entre eles, começaram a discutir e as coisas se agravaram. O tom foi subindo. Em um determinado momento, o Telmo de Lima Freitas sacou do revólver e deu um soco,
o soco na mesa com o revólver, voou tudo, diz o Moacir Lucatelli, aquilo que tinha em cima da mesa voou tudo. E o Raulito Barbosa, vendo o quadro ficar cada vez mais tenso, ele foi o apacentador. Esses dias, quando ele faleceu, eu escrevi um artigo intitulando o apacentador, porque ele naquele momento, isso é um dado muito significativo para a história do musicanto, ele convidou a todos para uma oração e ele deu início ao Pai Nosso. E com isso ele pacificou os jurados e conseguiram chegar ao fim daquela noitada. Legal, momentos, né? Situações, episódios. Voltando ao legado de Borges para a cultura e para a música de Santa Rosa. O Borges é natural de São Luís Gonzaga, né? Ele nasceu mesmo no município de Santo Ângelo, né? Depois ele foi muito cedo morar em São Luís Gonzaga, né? Ele veio casado de São Borja para cá? Quantos filhos? Sim, ele tinha na ocasião 2 filhas e teve um filho, o Luizinho, aqui em Santa Rosa, filho de Santa Rosa. Isso do primeiro casamento. No segundo casamento ele teve mais um filho, que hoje tem 12 anos de idade. O Borges é de 1953 e faleceu agora em maio de 2023. No último aniversário dele, 25 de março de 2023, eu estive nas comemorações em Porto Alegre, numa festa que mais os amigos patrocinaram do que propriamente ele. E lá eu estava acompanhado na ocasião com a minha filha, a Carla, com o Lucas Friedrich e o Carlinhos Renzi. E lá eu fui na despedida, quando fui me despedir naquela noite lá num recanto que tem lá é dentro de Porto Alegre, mas é mais assim para uma chácara, né? E ele não estava bem. Eu até comentei com os que estavam comigo, digo, eu acho que foi nosso último encontro com o Borges. E logo 2 meses depois, nem isso, ele veio a falecer, né? Isso ocorreu em maio de 2023. Isso. O que significou a presença de Luiz Carlos do Nascimento Borges para Santa Rosa, para a nossa cultura? Na verdade é assim, eu acho que é o grande divisor de Santa Rosa entre antes e depois do Borges, em termos de culturais. Porque esse legado que continua, né, hoje o musicanto sendo realizado e tal, a história dele é muito rica, é uma história tão importante, ela motivou tanta gente, muita gente se despertou para a arte, para a música, para a composição, essa coisa toda, né? E isso é um grande legado que ele deixou e que se perpetua, né? É imensurável, né? Imensurável. Considerando que o projeto Musicanto Vai à Escola até hoje provoca reflexões. O próprio projeto Musicanto Vai à Escola nasceu da seguinte maneira: logo no primeiro ano, até para divulgar o musicanto, o Borges, ele com seus instrumentos, ia nas escolas, acompanhado do Cláudio Ioner, do Oldemar Gerhardt, né? E acho que é o Losecan, não me lembro, mas algumas pessoas o acompanhavam nessa empreitada. Ele ia lá para divulgar o musicanto. Aí depois, já no 11º musicanto, quando o Cláudio Ioner, o Coelho, ele foi diretor de cultura da Secretaria Municipal, ele criou a figura do Musicanto Vai à Escola, que de fato é um grande legado. A criação é dele, mas antes já esse trabalho junto às escolas já vinha sendo feito. Era um embrião. Isso. Luiz Carlos Borges permaneceu em Santa Rosa em que período? Ele até o final do mandato do Erni, que foi de 6 anos, e depois mais 1 ano no mandato do Vicini, que foi o sucessor do Erni. Então foram 7 anos. Foram 7 anos, Durante esses 7 anos, Borges, que também compunha. Sim. Ele acabou interrompendo essa vertente, pelo menos no plano local. Ele era o organizador do musicanto. Ele organizou o musicanto, mas ele continuava compondo. Sim, mas nunca participou
por eticamente do festival. Não, do festival ele nunca participou. Havia, inclusive, desde o primeiro momento, entre tantas coisas que a gente foi decidindo, né? Uma delas é que quem estivesse participando do evento não pudesse, né, os artistas, evidentemente, não pudessem concorrer, participar do festival propriamente, né? Você que era amigo pessoal de Sim. Borges, qual é a música que mais se toca? Interpretada pelo Borges. Pelo Borges Me Quebrou o Vidro dos Olhos, eu acho que é a grande composição dele com o Aparício Silva Rilo. O legado dele é muito grande, né? A Tropa de Osso, com a qual ele ganhou lá na a Califórnia da Canção, Romance na Tafona é outra, ele tem vários clássicos, na verdade, né? Qual delas, Reneu, você tem aí na ponta da agulha, em Reneu Ayrton, de Luiz Carlos Borges? Nós vamos trazer daqui a pouquinho, né, para a voz de Borges. Aquiles, depois de Santa Rosa, Borges fixou residência onde? Daqui ele morou por um período não muito longo em Foz do Iguaçu, aonde ele foi contratado para realizar um festival. E ele realizou lá um festival Acordes Cataratas. Foi o festival, o nome que ele deu lá para o festival que ele realizou em Foz do Iguaçu. Eu participei, eu fui lá também, acompanhei na ocasião, todo esse festival, também foi um grande espetáculo, mas ele não ficou muito tempo, ficou só, eu acho que 1 ano lá. Depois, aí ele foi para Porto Alegre, morou em Viamão um período, né? E aí depois ele passou também foi diretor do Instituto Gaúcho de Tradição e Folclore. E aí começou a organizar um pouco a sua vida, porque a sua vida particular, na verdade, era bem desorganizada, vamos falar a verdade. O Borges é daquelas pessoas que nunca teve preocupação com questões financeiras, ele não tinha apego a dinheiro, essa que é a verdade, né? E tanto assim que quando ele estava no Instituto Gaúcho de Tradição e Folclore, os amigos dele se organizaram para levantar o passado dele, das músicas dele, porque ele não recebia direitos autorais de nada, porque ele não tinha ainda, não era sequer filiado ao ICAD, né? Que faz essa arrecadação e distribuição. E aí ele tinha um dinheirinho acumulado lá do ECAD de direitos autorais, foi onde ele comprou um apartamentinho em Porto Alegre. É tudo o que sobrou agora também para a sua família, né? Legal quando eu digo que ele era um cara voltado para música. Isso. O Borges morreu com quantos anos? Ele morreu com 70 anos de idade. Ele completou 70 anos no dia 25 de março de 2023 e logo menos de 2 meses depois ele veio a falecer. Que música é essa que agora, para quem acompanha pelo Facebook e pelo YouTube, Me fez chorar quem o viu dos meus olhos, vai agora. O nome eu não me lembro agora mesmo. Você acabou de citar? Meu pranto, sol verde. É a Vida dos Olhos. Que ano essa música? Aqui ele tava novinho, né? O Borges estaria conosco hoje com 72 anos, né? 72. Muito bem. Aquiles Giovelli, conclua esse reconhecimento do quadro Os Contadores de História. O Borges, depois que foi embora em 98, ele chegou a compor, se inscrever no Musicante? Sim, ele acabou concorrendo. Ele concorreu acho que 1 ou 2 vezes, mas ele não teve. Mas não subiu pro palco. Subiu pro palco. Ele cantou, defendeu a música dele. Sim, defendeu a música dele. Ele também teve numa ocasião uma música instrumental. Mas também assim não teve maior premiação, né? Muito bem, pode concluir então, por favor. Para concluir, dizer que Santa Rosa se divide entre antes e depois do Musicanto, e o Musicanto se deve a algumas pessoas, ao Borges vamos dizer assim, pela dimensão que deu, mas também as figuras do Erni na época, assista também muito perto o Vicini, e o Arrianze foi outra pessoa que muito colaborou também nesse sentido, e todos aqueles que construíram o festival. Você também teve participação decisiva. Muito obrigado, Aquiles. Eu que agradeço. Um abraço.
Fecha lá, meu caro Reneu Ayrton e Celso Mota, os contadores de histórias. Os contadores de histórias.